Padre Manuel Antunes, mesmo à distância, eu tenho a ideia de que foi o grande professor que eu tive na Faculdade de Letras. E aconteceu, foi o primeiro professor, as primeiras aulas que tive foram de cultura clássica. E foi um choque, no sentido positivo da palavra. Porque eu tinha tido muito bons professores no liceu, então como se chamava a escola de ensino secundário. E tive professores de facto fantásticos, mas pela primeira vez eu tive a ideia de que estava diante de mim um sábio. Isso foi fortíssimo, não sei se foi na primeira aula, mas talvez na segunda ou na terceira. Ele dizia-nos com solenidade o epitáfio, ou a frase que está no templo de Apolo em Delfos, e ele dizia: conhece a ti próprio, conhece a ti mesmo. Mas além disso ele acrescentava: homem, lembra-te que és homem, apenas homem e nada mais que homem. E ao dizer isso ele imprimia uma tal expressão de deslumbramento perante, no fundo, a mensagem que ele queria passar, que eu tinha a ideia de que aquela figura pequena era uma figura, dir-se-ia, quase insignificante. E, no entanto, ele parece que levitava. Eu tinha a ideia de que ele se elevava acima do estrado. E era um sentimento que eu diria generalizado, porque o anfiteatro 1 enchia-se para as aulas dele. E talvez houve uma vez um episódio que me marcou muito, que nós tínhamos uma atenção enorme nas aulas do professor, e houve uma colega que levou tricô e pôs-se a tricotar. E foi um choque imenso, porque nos revoltámos imenso contra ela, como é que ela poderia estar a tricotar numa aula daquelas. E foi um momento que me marcou bastante, porque eu tive a sensação de que era um grupo todo que tinha por aquele professor uma veneração enorme. É preciso não esquecer que, nessa altura, éramos muitos alunos, todos, era uma cadeira que era para todo o primeiro ano das humanidades, e, portanto, éramos imensos. E esse sentimento de que estávamos ali diante, verdadeiramente, de um sábio, que dizia que tinha passado 10 anos a estudar a Odisseia. Para nós, imaginarmos 10 anos, nós tínhamos 18, era alguma coisa de absolutamente fora do comum. E dessas aulas eu acabei por colher noções que ainda hoje são as mais vivas e que me ajudam a penetrar, digamos, nos vários campos de saber quando quero ir lá à procura de alguma coisa. Era a dimensão da sabedoria, era uma dimensão da sabedoria e era uma sabedoria alargada que tocava digamos, nos conceitos absolutamente fundamentais. Nós estávamos numa fase, digamos, uma fase de aquisição de conhecimentos filosóficos importantes, e era a aula que conseguia fazer uma espécie de introdução, não à cultura clássica, mas a toda a cultura. E isso era extraordinário. Não tive. Eu vivia, eu sabia, e fui sempre sabendo um pouco dele através de uma amiga comum, a Maria Aliette Galhós, que foi íntima amiga dele até ao final da vida dele. Portanto, fui sempre sabendo do percurso dele, mas propriamente contacto direto só tive como professora e também como examinanda, porque mesmo, digamos, no dia do exame que ele me fez, no dia da oral, ele conseguiu deixar-me uma marca que nunca mais esqueci, e uma marca muito pessoal, que mostra que, de facto, mostrou que era um homem com uma altura imensa e uma atenção imensa às pessoas que estavam na frente dele. Isto é, eu ainda não tinha na altura os conceitos, mas apercebia-me que, no fundo, ele era um humanista, era um democrata, era um progressista. No fundo, era isso que se percebia, e, portanto, a sabedoria dele incluía um humanismo profundo e uma atitude de respeito imenso pela opinião dos outros. Levei muito, aliás,
não só os conceitos teóricos, desde o de história, de cultura, de civilização, de mitos, de logos, de tudo isso que, digamos que, me informa, apesar de procurar atualizar-me, mas de qualquer forma está ali uma base. Mas depois foi um outro elemento que foi sempre importante, mesmo até na minha vida pessoal, foi a ênfase que ele deu aos pré-socráticos. Portanto, esses filósofos do início que viam o homem inserido, digamos, numa cosmogonia, num mundo. E essa perspectiva, que era uma perspectiva mais do que filosófica, poética, foi muito forte, muito forte. Ele, inclusive, ele declamava Paul Valéry, Le Cimetière Marin, ele declamava a passagem sobre o Zenão, cruel Zenão, Zenão de Ileia, e ele dizia-o em voz alta, de uma maneira que não era filosofia, era poesia. E para sempre os pré-socráticos fiquei ligada aos pré-socráticos por ele. E, na verdade, ao longo da minha vida e junto dos meus alunos, eu sempre voltei a falar, na medida em que eu, enfim, sei de uma maneira apenas superficial, mas o que sei sobre eles, sobre os pré-socráticos, porque ele tinha uma ideia, era que os pré-socráticos eram absolutamente modernos. E nós hoje caminhamos, de facto, para uma cultura que diz isso exatamente, que o homem e o universo são um. E as últimas teorias cada vez mais, digamos, apontam para essa visão integrada do homem num espaço de criação sem fim. E então essa perspectiva, que é uma perspectiva poética, eu acho que a trouxe e que a transmiti, tentei transmiti-la aos meus alunos e a mantenho na minha própria vida. Não acho que se distanciasse, não. O que eu achava que a figura dele era de tal maneira respeitável que as pessoas tinham problemas em aproximar-se. Porque eu, como digo, ele aparecia com a batina preta e uma pasta enorme, parecia mais pesada do que ele. E ele descia os degraus do Anfiteatro 1 e aparecia lá em cima, isolado. E era uma figura com um tal resplendor, com uma tal ênfase naquilo que dizia, que toda a gente o admirava e toda a gente tinha um respeito tão grande, que nós tínhamos receio de ir falar com ele. Mas sempre que via alguém ir falar com ele, ele teve uma atitude humana, próxima, nunca enjeitou dar uma informação e às vezes de uma forma até atabalhoada abria os livros e assim com o dedinho indicava as páginas, indicava as passagens que nós deveríamos ler. E eu, portanto, nunca me esqueço disso. Acho que ele não era distante. Nós é que criávamos a distância por respeito em relação a ele. E assim, na altura, houve umas apresentações dos livros dele e eu li alguma coisa. Pareceu-me na altura atual, pareceu-me que ele tinha saltado daquela espécie de esfera de conhecimento, que era uma esfera de conhecimento global, que ia até como digo, dos pré-socráticos até a Hegel, a Engels, a Toynbee, a Spengler, e que, portanto, apontava para, digamos, os caminhos contemporâneos, como me pareceu que naquilo que eu li na altura, que ele estava perfeitamente adaptado àquilo que era a linguagem da praxis do momento, que ele tinha compreendido que no domínio democrático, no domínio, digamos, da conversação, do poder, entre o poder e o povo, que ele era um entre nós. Foi a sensação que eu tive e lembro-me que fiquei muito admirada, porque estava habituada a imaginá-lo sempre colado, digamos, a um saber global, de grande distância, e na altura fiquei surpreendida com o facto de ele ser capaz de aproximar-se daquilo que é, digamos, a política, que são as relações sociais e humanas. Foi o primeiro maior sábio que passou na minha vida.
sendo que o segundo foi, sem dúvida, Eduardo Lourenço.